Fala seus cachorro, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe. Nesse vídeo aqui, vai lá ó, nos nossos novos canais, vou deixar aqui os links, tá? Nosso. Você tá de quarentena, você tem bastante tempo. E o Baita Canal, tá? Cobra ele porque ele não editou o vídeo do Baita Canal ainda. Tá, tem que jogar, né? Tem que jogar o da história do... Da história do japonês. É, você não pôs, hein? Vou pôr. É, você tá errado, né? Lá tem vários vídeos já, tá? Todos os canais, muito conteúdo, assista e vai ajudar a gente demais, tá? E nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o Abdelhak Nouri, que é um jogador, ex-jogador já, tá? Que era do Ajax e teoricamente ontem, dia 26 de março, hoje é dia 27, ele acordou do coma que ele estava há 2 anos e 9 meses. Apareceu em tudo quanto é lugar. É, saiu na imprensa mundial, tá? Mas aí, Edu Futirinhas foi pesquisar porque eu achei estranho. O detetive virtual. Eu achei estranho, falei, mas esse cara já estava acordado, mano. E de fato, ele tinha acordado em 2018, pouco depois de 1 ano que ele estava em coma, tá? Então ele não acordou agora. O que aconteceu? Bela história, ficou 1 ano acordado. É, 1 ano, em quer coma. dizer, em coma, mas acordou. É, e aí ele estava no hospital, depois de 2 anos e 9 meses, ele foi finalmente para casa. É isso que aconteceu. Ele teve não alta. acordou. Ele teve alta e está recebendo, continuando o tratamento dele, que vai durar provavelmente pro resto da vida dele, em casa. Que geralmente uma pessoa que fica tanto tempo em coma, Sim. existem várias sequelas, né? Mas quem é esse cara, por que ele é tão importante e o que aconteceu com ele? E eu vou dar o crédito. O Modo Carreira Solto fez a história dele já, tá? Eu tô fazendo de outro jeito, eu não vou fazer a Mas a história. gente tá fazendo história, tá contando sobre a notícia que você É. conta. Mas assim, a gente vai contar da onde ele veio e por que ele é tão importante, tá? Um resumo. É. O Abdelhak Nouri, ele sofreu esse acidente, uma parada cardíaca, no dia 8 de julho de 2017, num jogo de pré-temporada do Ajax contra o Werder Bremen. Tá? O Nouri estava indo para a 2ª temporada dele como jogador profissional do Ajax, mas nessa temporada, usando a camisa 34, anote esse número que é importante, usando a camisa 34, ele ia ser um cara que ia jogar muito mais, porque a primeira ele ficou basicamente no banco, tá? Ele jogou pouco, ele jogou muito mais pelo time B, tá? Mas ele sofreu esse acidente nesse dia e ele teve uma parada cardíaca jogando, foi acolhido, foi socorrido e tal, mas ele teve pouca oxigenação no cérebro na reanimação dele e isso causou sequelas que ele carrega até hoje, tá? E aí, o que tem a diferença? O Ajax, na época, falou que fez tudo o que podia pra socorrer o cara. Mas o fato é que a família dele falou que não, que faltou, teve omissão de alguma parte do socorro e por isso que ele teve as sequelas que ele teve. Existiu uma negligência na hora do socorro. O fato é que faltou tratar ele com desfibrilador. Pela falta do desfibrilador, o cérebro dele recebeu pouco oxigênio e isso causou as sequelas. Se ele tivesse tratado com o desfibrilador, ele provavelmente, não sei se ele voltaria a ser jogador, mas poderia estar pelo menos na plena condição mental, entendeu? Que é o mais importante. Você não vai pensar, primeiro você salva a vida, depois Exato. você pensa, vou voltar? Não sei. Tipo o Cabanhas, teve um acidente, já tomou o tiro. Sim, voltou a vida. Primeiro você vai, você salva Sim. o ser humano, deixa ele da melhor maneira possível. Se der pra jogar depois, ótimo. Se não der, pelo menos tá vivão. Exato. Depois de algum tempo, o Ajax reconheceu a falha, tá? A família do Nouri exige uma compensação por causa disso. Justo. O Ajax admite e reconhece, tá? Que é muito diferente do que acontece na maioria dos casos. Os errados não assumem a culpa. O cara entendeu? fica postergando, vamos pra justiça, fica rodando, daí se a justiça for, fala, beleza, você vai e paga. Não é assim também, né? Exato. O que aconteceu? Ele acordou do coma efetivamente dia 5 de agosto de 2018. Inclusive, eu achei estranho e por isso que eu fui pesquisar, essa notícia tá no Globo Esporte. Sim. Além da notícia que ele tinha acordado agora, essa notícia de que ele já tinha acordado em 2018 tá no Globo Esporte, tá na Gazeta Esportiva, tá em vários sites do mundo de futebol aí. E eles mesmos não pesquisaram no próprio site, porque viralizou no mundo que ele tinha acordado agora. É que eu mesmo não lembrava desse cara, nem que ele tinha tido esse episódio de estar em coma, nem que ele tinha acordado. É que você lembrou e deu estalo, você lembrou. Lembrei. E aí, ele acordou na época e tinha muita expectativa que ele não... Tinha muita expectativa ruim, tá? Que ele, depois que ele acordasse, ele não reconheceria ninguém, ele viveria um vegetal, literalmente. Mas o fato é que depois de acordar, ele acabou mexendo a sobrancelha, ele consegue mexer a boca, não fala, mas ele consegue abrir e fechar a boca, e ele reconheceu alguns familiares logo que ele acordou, tá? E aí sim, efetivamente, ele foi pra casa
dia 26 de março de 2020, agora 2 anos e 9 meses depois que ele sofreu esse acidente jogando, tá? Ele consegue se comunicar com a família por sinais com a sobrancelha, basicamente é sim e não, né? Levanta 2 vezes é não, levanta uma vez é sim. E aí vem a história dele, de onde ele veio e por que ele é tão importante, além do fato desse acidente, tá? Ele entrou na base do Ajax aos 8 anos de idade, em 2005, onde ele permaneceu por 10 anos, até os 18 anos, tá? E ele era visto realmente como uma futura estrela. Ele foi lapidado para ser um grande craque. Tanto que ele, apesar de ter ascendência marroquina, sempre defendeu a Holanda nas bases, entendeu? E aí ele ficou 10 anos lá. Ele é da mesma geração, só pra você ter ideia, do De Ligt, do Van de Beek, do Frank de Jong, do Justin Kluivert, anote esse nome que é importante, do Onana, o goleiro, do Dolberg, do Casper Dolberg, do Kenny TT, que hoje é lateral do Lyon, tá? E aí ele subiu pro profissional, ele fez 11 jogos e 1 gol pelo time principal, e esse 1 gol foi marcado justamente na estreia dele como profissional, ele fez o primeiro gol dele, e no time B ele fez 45 jogos e 9 gols, no time Young Ajax, que joga a segunda divisão. Ele tinha muita expectativa em cima dele, tá? Ele, como eu falei, ele ia pro 2º ano de profissional dele, ele usava a camisa 34, e aí o detalhe é, depois desse acidente, teve uma comoção dos jogadores, esses caras aqui, pra você ter ideia, foram os caras que levaram o Ajax até a semifinal da Champions League depois de muitos anos. Então, o Nori era um dos principais desses aqui. O Nori tinha muito mais mídia do que tinha o Van de Beek, porque o Van de Beek é da base, né? O Frank de Jong não era da base, mas ele é da mesma geração. O Nori tinha muito mais mídia que esses caras, tinha muito mais mídia que o De Ligt, que foi capitão do Ajax. Por isso tem toda essa comoção em volta dele, entendeu? E aí o que aconteceu? Esses caras subiram, se destacaram. Antes de ganhar, de chegar longe na Champions, o Justin Kluivert foi vendido para Roma. Quando ele chegou lá, o Justin Kluivert geralmente usa a camisa 99, é o número que ele usa. E Justin Kluivert é filho do Patrick Kluivert, que também é ídolo do Ajax, jogou no Barcelona. Era o Ronaldo holandês. Exato. Copa de... Detalhe, dica. Copa de 98. Esse jogo, se tiver pra ver. Pesquise. Brasil 1, Holanda 1, semifinal da Copa de 98. O partido foi decidido nos pênaltis, tá? É um dos melhores jogos que eu lembro, assim, cara. Era... E foi 1-1 só, Sim. né? Aquele áudio do sai que é sua! Tá e também saiu o Luciano do Vale e bateu o cocu no pau. Bateu o cocu no pau. Eu não lembro se o cocu no pau era, acho que era euro. Euro, né? Era euro. Bateu o cocu no pau. É muito bom, mas também é maravilhoso. Sim. Mas esse jogo da Copa de 98, assista e veja o bom. tanto que o Ronaldo jogou bem e o Kluivert jogou bem. Os dois jogaram muito. Era jogador que você fala, puta, eu tenho medo dele jogar contra o Brasil. Tanto o Tafarel quanto o Van der Sar pegaram demais nesse jogo. Os De Boer. Os De Boer estavam lá. Cara, era 2 times foda. Aquele jogo foi sensacional. Se você conseguir achar ele pra ver... Tem os melhores momentos no YouTube, se não me engano. Deve ter. Em algum lugar você puxar aí em torrentes, as você deve ter. Consegue. Eu acho que até no canal da FIFA tem os melhores momentos desse jogo. Mas é aquele jogo pra você pôr, já que você tá em casa sem fazer nada. Tem que ver com o Galvão. Mete lá na TV e fica vendo como se fosse hoje. Sport TV, põe ao vivo não, né? Põe na reprogramação. Sim. Aí. Semifinal da Copa 98. Aquele jogo era sensacional. Esse jogo foi... Eu quero fazer esse parênteses porque é da hora. Esse jogo foi tão da hora que depois do jogo... E tem isso, né? Você exato. Ficava com o bagulho com o Zagallo, nos pênaltis, ele ficava falando, você vai conseguir, e não sei o que. E depois que o Brasil se classificou, o Zagallo falava... Todo jogo ele falava, só falta 3. E aí ele falou muito emocionado, só falta 1. É lógico que esse 1 era 3-0 pra França. Mas teve o negócio do Ronaldo. Teve o negócio do Ronaldo, né? Mas... Você vê, esse jogo foi muito da hora. O Brasil não ia perder aquele jogo pra França. Não sei, a França era muito forte, cara. E era muito forte, mas o Brasil também era muito forte. O Brasil era muito bom. E o Brasil conseguiu perder pra Noruega aí na Copa do Mundo 98. Porque o Brasil nunca ganhou da Noruega até hoje. Né? E agora com o Haaland, meu Deus do céu. céu. Com o Haaland, perigoso. Mas enfim, voltando pro Ajax, né, fechando parênteses, só veja a Copa de 98 se puder. O Justin Kluivert foi vendido pra Roma antes dessa temporada que o Ajax foi até a semifinal da Champions. Chegando na Roma, ele pediu pra usar a camisa 34 do Nori, pra fazer uma homenagem pro amigo dele, que estava em recuperação, fez várias declarações sobre a amizade deles, que era um dos melhores amigos dele no Ajax, etc. E aí, nessa temporada que o Ajax chegou na semi da Champions, o Ajax também venceu o título do campeonato holandês depois de alguns anos. E, como coincidência, foi o 34º título da história do Ajax no campeonato holandês. E também rendeu homenagens ao Nori por causa disso. O que acontece hoje é, o Ajax paga o tratamento do Nori, vai dar uma compensação, não sei se já deu, eu não consegui achar isso,
ou já deu, ou vai dar uma compensação financeira sim. Eu acho que o Ajax manteve o contrato dele enquanto ele foi atleta lá assinado e vai continuar pagando algumas coisas para ele, porque o Ajax assumiu que o erro do socorro dele partiu do próprio Ajax, embora ele tenha sido socorrido na hora, tenha feito o transporte de helicóptero, mas faltou o desfibrilador para concluir com chave de ouro todo esse tratamento. Comum, né? Depois, lembra? Depois do Serginho, todo mundo teve que se mobilizar, tinha que ter... Antes não tinha ambulância em todos os estados. Depois do Serginho, que foi que esse negócio de desfibrilador, tem clube, antes não tinha. Depois agora desse tem caso, clube, inclusive. tem que ter normal. Clube, tem que ter... Acho que todos os lugares tiver alguma coisa de esportes, né? Obrigado. Porque pode acontecer, cara. Pode acontecer. No clube lá no Aramaçã, todo ano um velho empacota lá. Mas tem lá. Meu tio teve infartão jogando lá. Depois, coitado. É que lá tem um campeonato de Masters, né? E os Masters não é 50 anos, é 70. Tem, né? Todo clube tem. Mas acontece, tem que ter. O filho do Cafu, que infelizmente deixou, também podia ter sido socorrido dessa maneira. Mas era assim, era campinho quanto mais ali. Jovem, o infarto é pior, né? Você não tem ainda a veiazinha que dá segurada. Exato, a partir dos 40 anos. Né? Então, já que a gente tá chegando lá, torcer pra chegar. Que aí depois pode ter infarto à vontade. Coração. Espera aí, deixa eu chegar aos 40 pra pelo menos ter uma veiazinha mais. Mas enfim, é uma história triste até, mas que pelo menos ele consegue estar com a família está feliz porque ele voltou pra casa, mas ele não acordou do coma. Fake news! Ele não acordou do coma agora, ele acordou em 2018, tá? Agora ele foi só pra casa. Será que foi algum velho que mandou pro Globo Esporte? Que velho adora fake news. Você pode escrever, mãe, não é mãe, mas eu recebi, tem a foto. E você vai fazer o quê? Então tá bom, mãe. Tá bom, tá isso certo. Comenta aí, quero saber a sua opinião sobre Abdel Haknori, tá bom? Faz o curtir, compartilha, é importante pra caramba. A gente se vê no próximo vídeo, tamo junto e tchau, tchau.